Que bom ter você junto com a gente mais uma vez. Hoje, quinta-feira, o nosso último encontro da semana. Temos um tema muito especial que está sendo apresentado para você aqui no programa Escola Bíblica. Essa semana estamos falando sobre a oração e especificamente nessa quinta-feira, agora, ao vivo, nós vamos falar sobre os sabotadores da oração, as razões pelas quais muitas vezes as nossas orações não são atendidas e também uma vida de oração, como termos uma vida de oração e comunhão com Deus. Tudo isso a partir de agora e daqui a pouquinho eu vou falar também qual vai ser o tema semana que vem no horário convencional das 8h30 da noite, tá bom? Aguardo você, em menos de um minuto a gente volta, é bem rapidinho o intervalo e na sequência estou aguardando a sua audiência, a sua participação, enquanto isso vai divulgando, o Escola Bíblica só está começando. Seja bem-vindo, esse é o programa Escola Bíblica e a gente está começando com um tema muito especial dentro da temporada Descobertas Bíblicas. Para você que está chegando agora, quem sabe pela primeira vez, deixa eu explicar para você. O programa Escola Bíblica é um programa de estudo da Bíblia de maneira interativa, ao vivo, onde você pode participar, fazer suas perguntas, tirar as suas dúvidas. E a gente vai apresentando aqui uma temática diferente a cada semana. Cada semana tem um tema diferente. Nosso encontro é sempre de segunda a quinta-feira. Hoje, especificamente, aliás, essa semana, né? Nós estamos apresentando agora às 10 da noite, para você que está acompanhando ao vivo nessa quinta-feira. Só que o nosso programa, convencionalmente, ele é às 8h30 da noite. Semana que vem, a gente volta no horário normal, tá? Estamos com uma programação especial essa semana, que é o encontro com o pastor Gilson Brito, Quarteto Arautos do Rei. E devido a esse grande programa tão especial, nós tivemos essa alteração de horário. Mas semana que vem, a gente vai voltar e, aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Semana que vem, vá preparando aí, já vai divulgando para os seus amigos, porque vai chamar muito atenção semana que vem. E é um tema que, de certa maneira, não é o propósito, mas ele é um tema polêmico. Porque a gente vai falar, sabe, sobre o que semana que vem? Sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos e sobre o sábado. Será que eles estão em vigor ainda, a lei de Deus, os mandamentos, o sábado? Olha, eu espero você semana que vem, tá bom? Mas que bom que você está com a gente aqui. Daqui a pouquinho eu vou relembrar para quem está chegando o tema da próxima semana também. Essa semana o tema é oração e hoje nós vamos falar exatamente sobre as razões pelas quais muitas vezes Deus não ouve a nossa oração. E para isso nós queremos divulgar um material muito especial. Entre no site biblia.com.br e baixa aí o material que é exatamente o Descobertas Bíblicas, que é o tema dessa temporada aqui do programa Escola Bíblica, tá bom? É o nosso estudo, é o que a gente tem oferecido para você gratuitamente, para você acompanhar junto com a gente. Nós estamos no capítulo 14, na 14ª semana desta temporada. E nós vamos agora, nesse momento, orar. Enquanto isso, as redes sociais estão sendo divulgadas aí para você fazer sua pergunta, colocar o seu ponto de vista e também enviar aqui os seus pedidos, abraços. Daqui a pouquinho a gente menciona você também. Senhor Deus, obrigado por esse tema dessa semana. Obrigado porque agora nós estamos colocando em prática, orando, louvando o Teu nome, Te agradecendo e reconhecendo que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Nesse momento nós queremos pedir sabedoria dos altos céus, para que a Tua palavra alcance o coração de cada pessoa, segundo a necessidade de cada um de nós. E por isso nós nos entregamos mais uma vez nas Tuas mãos nesse momento, orando em nome de Cristo Jesus. Amém. Olha, ontem nós falamos sobre um outro aspecto da oração. Segunda-feira falamos, terça é outro aspecto, ontem também. E ontem nós falamos que as pessoas recebem algo muito especial chamado de oração intercessora, né? Pessoas orando umas pelas outras. E isso faz me lembrar de uma frase muito bonita que diz o seguinte, que as pessoas podem recusar o nosso amor,
ou rejeitar as nossas palavras, mas elas não têm defesas contra as nossas orações. É do escritor Rick Warren, ele escreveu essa frase, né? As pessoas não têm defesa contra as orações. Não que a oração seja algo ruim, não que ela vai exigir algo das pessoas, mas quando nós oramos por elas com amor, Deus age na vida dessas pessoas. E quando nós falamos agora sobre respostas de oração, Deus age, Deus realmente age. Nós mencionamos aqui inúmeros textos sobre a oração, mas é necessário que a gente faça a nossa parte também, né? Claro, a oração, ela move a mão de Deus, muitos autores falam sobre isso, mas é importante que nós também façamos a nossa parte. Inclusive, existe uma pergunta para a gente pensar, né? Até onde é o nosso papel? Ou até onde é o papel de Deus? Até onde Deus vai agir através da oração e até onde é eu que tenho que fazer a minha parte? Eu quero começar com uma frase que você vai ver no slide aqui agora, que diz o seguinte: evangelista Heywood Milbourne: Senhor, conceda-me a graça de aceitar com serenidade as coisas que não posso modificar, a coragem para modificar as coisas que eu devo mudar e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Que Deus dê sabedoria para a gente, né? Saber fazer aquilo que a gente tem que fazer, esperar as coisas de Deus e saber exatamente a hora que cada uma dessas coisas tem que ser feitas, né? Essa é uma oração para que Deus mostre até onde nós devemos esperar dele e até onde deve ser a nossa parte. Quero mostrar para você a imagem de um jovem aqui, apenas ilustrando para você pensar junto comigo. A gente está falando sobre oração, mas o fato é que a oração ela tem que fazer parte da nossa vida, porém, além de orar, um jovem que quer casar, por exemplo, imagine um jovem solteiro aí. Ele, além de orar, ele tem que entrar em contato com jovens, conhecer, em encontro de jovens, em bons lugares, né? Procurar a pessoa certa, no lugar certo. Não adianta ele ficar somente na oração, senão a pessoa se torna uma pessoa meramente espectadora, né? Um outro exemplo, uma pessoa que tem uma saúde debilitada e ela quer ter uma boa saúde, ela tem que orar a Deus, ela tem que buscar em oração, mas ela tem que fazer a parte dela para ter uma vida saudável. Ela tem que cuidar de vários aspectos da vida dela, da alimentação, exercícios físicos, e a gente sabe exatamente. O fato é que a oração está associada à ação também. E muitas vezes Deus quer atender a nossa oração, mas nós mesmos sabotamos com as nossas atitudes. Você já deve ter visto algum filme de ação, né? Aqueles filmes que existe o rapazinho do bem e o bandido sempre tentando sabotar o mocinho, tentando destruir. Isso é comum nesse tipo de filme, mas o ruim é quando nós estamos sabotando a nós mesmos. Como assim? É quando nós mesmos atrapalhamos Deus a atender às nossas orações. Isso pode acontecer. E existem algumas maneiras que nós atrapalhamos ou não abrimos espaço para que Deus atenda às nossas orações. E eu quero mencionar aqui alguns exemplos para você, rapidamente alguns exemplos. Maneiras pelas quais nós sabotamos Deus. Olha, antes da gente entrar nesse ponto, eu quero dizer uma coisa para você. Nem sempre Deus vai atender as orações como nós queremos. Já falamos isso essa semana. É muito importante a gente relembrar isso, colocar na nossa mente. Não é o fato da gente orar que Deus vai atender. E eu volto a dizer uma frase que eu disse, eu acho que segunda-feira, essa ideia pelo menos. Ter fé não é acreditar que Deus sempre vai fazer as coisas do nosso jeito. Ter fé não é acreditar que eu oro e Deus atende. Ter fé é acreditar que Deus vai fazer o melhor. E nem sempre o melhor é a minha vontade, é a sua vontade. Então, às vezes, Deus não atende porque não é a vontade dele. E ele sabe que não é o melhor. Mas, às vezes, Deus não atende por culpa minha. Uma razão. Porque, às vezes, eu não confessei os meus
pecados. Pecados não confessados, eles são um empecilho para que Deus, Ele não atenda às orações. Eu quero ler para você um texto aqui bíblico de Isaías 59, verso 2, que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, não é o fato de pecarmos, porque pecar todo mundo peca. Não é o fato de pecar que Deus não ouve a nossa oração. Senão Deus não ouviria ninguém, porque todos somos pecadores. O problema é o fato da gente acariciar os pecados, a gente conviver com o pecado e não querer abandonar o pecado. Como é que Deus vai estar disposto a nos ouvir se nós não estamos dispostos a abandonar aquilo que a gente sabe que nos distancia de Deus, né? O Salmo 66, 18 reforça isso. Diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, a primeira razão são os pecados não confessados. E existe uma razão também pela qual Deus muitas vezes não atende às nossas orações. E sabe qual é? A falta de fé. Eu falei, nem sempre a fé vai gerar o que a gente espera. Mas para que Deus atenda, é necessário que a gente tenha fé. Muitos de nós, a gente às vezes levanta da oração não acreditando na oração. Então, a gente se ajoelha, a gente ora, se levanta e fala assim: será? Será que Deus me ouviu? Será que Deus vai me atender? Será que Deus existe? Será que Deus está preocupado comigo? Tiago, capítulo 1, fala sobre isso. Olha, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante ao mar, que é levada pelo vento, uma onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em seus caminhos. Então a gente percebe o seguinte, que a fé ela é necessária para que Deus ouça a nossa oração. E é importante a gente perceber o seguinte, que tudo tem a ver com oração. E eu quero explicar para você. Nós falamos o seguinte, que pecados não confessados impossibilitam Deus de atender a nossa oração. Falta de fé também. Como vencer a falta de fé? Peça para Deus, ore. Como vencer os pecados? Peça a Deus, ore. Olha o que diz 1 João 1, verso 9. Na verdade, não está aqui na tela, mas eu quero mencionar para você. 1 João 1, verso 9 diz o seguinte, se a gente confessar os nossos pecados, Deus faz o quê? Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, como que Deus vai perdoar os meus pecados para que Ele atenda às outras orações? Eu tenho que confessar para Ele, eu tenho que... Tudo parte do diálogo com Deus, da conversa com Deus. Como é que eu vou ter fé para que Deus ouça os meus pedidos, os meus clamores? Falando com Deus, Senhor, olha o que Marcos 9, 24 diz assim, Senhor, me ajuda a vencer a minha falta de fé. É tudo pedindo a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não tenho fé, eu sou um pecador. E algumas outras coisas atrapalham a gente e são sabotadores da oração, né? Não quer dizer que você precise decorar tudo isso, mas pensa naquilo que tem atrapalhado você de receber de Deus as respostas da sua oração. E eu vou citar rapidamente aqui para você, bem rapidamente. A desobediência, se você é desobediente, se você guarda rancor, e existem textos da Bíblia que falam sobre isso. Se eu sou egoísta ou se você é egoísta, como é que Deus vai, nos atender se nós só pensamos em nós? Descaso para com os necessitados, conflitos não resolvidos, rebaixar a posição de Deus, considerar Deus como um qualquer. E tem mais ainda, falta de concentração. Às vezes a gente está orando e não está nem pensando que a gente está orando.
Isso aí é difícil. Como é que Deus vai nos ouvir se a gente não sabe de fato nem o que a gente está pedindo? E o último ponto, importante também, tratar o cônjuge inadequadamente, né? Às vezes, o relacionamento ali, a forma como a gente trata as pessoas, os próximos a nós, faz com que a gente se distancie de Deus. Jesus conhece as nossas fraquezas, Deus sabe das nossas fraquezas. Após o intervalo, a gente vai para a última parte do tema sobre a oração. E eu vou lançar para você uma pergunta. Qual é a atitude de Jesus quando nós oramos? O que Jesus faz por nós? É bem rapidinho, após o intervalo a gente volta, fechando esse tema de oração, não sai daí, e a gente vai trazer um abraço para você muito especial. É bem rapidinho, a gente volta já. É bem rapidinho o intervalo, já estamos de volta aqui e nós lançamos no bloco anterior a pergunta: qual a atitude de Jesus quando nós oramos? O que Jesus faz por nós? A gente vai responder daqui a pouquinho com o texto bíblico, mas tem muita gente escrevendo para a gente aqui pelas redes sociais, tá? Eu quero divulgar para você agora facebook.com/Escola Bíblica NT. A gente sempre está transmitindo ao vivo pelo Facebook do Escola Bíblica e também pelo Facebook da TV Novo Tempo, tá bom? E o nosso Instagram, @Escola Bíblica NT. Todos os programas dessa semana, de ontem, quarta-feira, terça, segunda, já estão no YouTube ou no NT Play, tá? Que vai aparecer aqui embaixo, você pode assistir, divulgar, compartilhar. Um abraço para Eliana Pinho, ela escreveu um testemunho bem interessante aqui. Eliana, um abraço para você, escreveu pelo Instagram. A Eliane Maria da Silva, estou amando o programa, obrigado Eliane. Também a Suzana Godoy, estou adorando o programa, Suzana de Timbó, Santa Catarina. E eu fico muito feliz quando você escreve de onde você é, desse Brasilzão nosso aí, ou mesmo fora do Brasil. Por exemplo, acabou de escrever para a gente aqui, quer ver, ó? Acabou de escrever o Nelson Velasquez, ele escreveu em espanhol, tá? Dizendo o seguinte: paz de Deus, estou vendo o programa de Salto del Guairá, no Paraguai. Está assistindo a gente aqui no Escola Bíblica. Olha, pessoal daqui do Brasil, de todos os cantos, fora do Brasil também, pelas redes sociais, tá? O que Deus faz por nós? O que Jesus faz por nós? Hebreus 4, 15 e 16 fala sobre isso e a gente vai ler aqui. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, esse texto diz assim que nós temos um sumo sacerdote, que Cristo hoje está intercedendo por nós. Quando nós oramos, Jesus como sumo sacerdote, ele intercede e ele reconhece as nossas mais profundas necessidades. Por quê? Porque ele viveu aqui, ele sabe o que é viver nesse mundo e hoje ele leva diante do trono do Pai cada pedido nosso. Às vezes a gente não sabe orar exatamente, né? Quem sabe orar perfeitamente? Ninguém, mas Deus, né, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, ele transforma os nossos pedidos em aroma suave diante do trono do Pai. Um arco-íris que eu quero mostrar para você, você consegue ver um arco-íris aqui? Consegue enxergar bem discretamente? Fala para mim o seguinte, tenta ver comigo, vou mudar de câmera de repente para facilitar para você aqui. Aonde que começa o vermelho e termina o verde ou o azul aqui? Você consegue ver, perceber? Aonde que termina uma cor e começa a outra? Difícil, né? Difícil a gente saber exatamente quando começa uma coisa e termina a outra. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a nossa mente, o nosso coração é tão complexo que nem um psicólogo, nem um pastor, nem um padre, nem um psiquiatra sabe exatamente como nós somos. Assim como o arco-íris, que a gente não consegue saber quando começa o verde e termina o amarelo, a gente nunca sabe até onde os nossos problemas são emocionais, espirituais, físicos, tudo se mistura, né? Mas Deus conhece os nossos medos mais profundos.
E através da oração, Ele consegue entender as nossas necessidades reais. Ele conhece os nossos motivos mais escondidos, os nossos ressentimentos, aqueles que são enterrados lá no profundo do nosso ser. E Ele conhece melhor do que a gente mesmo. Então, quando nós abrimos o coração, Jesus, Ele transforma essa oração falha que a gente tem e leva para Deus e traz para nós, então, a resposta daquilo que realmente a gente precisa. A gente tem que se achegar diante do trono da graça. A maioria de nós, a gente não compartilha, mesmo com os nossos amigos mais íntimos, mas Deus nos convida a abrirmos o nosso coração a Ele, conversar pessoalmente com Ele. Nesses últimos 5 minutos, eu quero falar sobre o nosso relacionamento com Deus. Nós deveríamos ter um lugar especial para termos a nossa oração? Deveríamos. A Bíblia fala sobre isso. Ela diz assim: tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto te responderá publicamente. Esse texto aqui, ele mostra que não existe nenhum farisaísmo que a gente tem que apresentar. Ele vem depois do verso 5, é o verso 6 de Mateus, quando os fariseus oravam em voz alta. Jesus diz assim, não precisa orar em voz alta não, vai no teu quarto porque Deus te ouve. Tu, você, o texto diz assim, ore a Deus em secreto e Deus vai te ouvir. Na época de Cristo, havia uma câmara secreta de oração dentro do templo, onde as pessoas depositavam ali as suas ofertas. Secretamente elas depositavam as ofertas e elas oravam secretamente a Deus, porque Deus sabe a sua necessidade. Então ore a Deus no seu quarto, abra seu coração. Existe a necessidade da oração pública? Sim. Mas faça a sua oração, abra o seu coração nessa noite, nessa manhã, não sei que hora você assiste ao vivo agora, quem sabe ou não, abra o seu coração a Deus. E eu encerro dizendo o seguinte, faça seu encontro diário com Deus, né? Escolha um bom lugar, onde você se concentrar melhor. Porém, nós devemos orar sempre. Andando na rua, trabalhando, participando de uma reunião social, não importa aonde você esteja. Pergunte para Deus, Senhor, é essa roupa que eu tenho que comprar? Senhor, são essas palavras que eu tenho para dizer para o meu amigo? É isso, é a conversa com Deus. Faça isso, a sua vida tem que ser uma vida de oração. E eu quero encerrar com uma frase para você. Uma frase e um texto bíblico. A frase é de Hudson Taylor. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. A gente vive lutando, né? E faz parte da vida. Mas quando a gente ora, mesmo dormindo, Deus vai trabalhar por você. Deus estará à frente da sua vida. E eu encerro com um texto que tem que ser o seu compromisso e o meu compromisso diante da oração. 1 Tessalonicenses 5, verso 17, diz assim, orai sem cessar, ore sem parar. Converse com Deus em todos os momentos, em todos os lugares. Deus está disposto a ouvir você. Tenha uma vida de oração. Eu termino como que com um apelo para você. Isso vai influenciar profundamente na sua comunhão com Deus. Isso te dará um relacionamento mais próximo dele. Isso vai dar mais sensibilidade para você entender aquilo que você tem que pedir ou não. É claro, tem muito mais coisas que poderíamos estudar sobre a oração aqui. O nosso tempo é curto, a semana foi rápida. Estude mais sobre esse tema, mas acima de tudo, ore mais a Deus. Eu quero encerrar, antes da gente orar, convidar você que está chegando agora para o tema da próxima semana, que é um tema muito forte e muito importante. No horário normal, 8h30 da noite, ao vivo, segunda-feira, se Deus nos permitir. A lei de Deus, os 10 mandamentos e o sábado. Semana que vem vamos estudar esse tema. Você acredita que a lei de Deus ainda está em vigor hoje? Ela foi abolida, o sábado? Vamos estudar sobre isso. E eu convido você para compartilhar com seus amigos. Que Deus te abençoe. Enquanto você vai vivenciar essa expectativa do final de semana, ore a Deus. Tenha uma vida de oração. Ore
sem parar, sem cessar. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esse tema tão especial. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio de conversarmos contigo. Enquanto homens especiais da terra não conseguimos chegar até eles, nós nos achegamos até o teu trono, através de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. E através de Cristo Jesus que nós te pedimos, transforme a nossa vida e faça-se a tua vontade e o melhor por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.